Cultura com plateia, transmitido pelos canais digitais da TV Cultura no Facebook e YouTube. Continuam na bancada o médico Paulo Saldiva e o secretário da Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Elias Rocha. Hoje vamos falar de auxílio moradia nos 3 poderes, tema escolhido pelos internautas. E você que nos acompanha pelo Twitter, pode mandar mensagem na hashtag Jornal da Cultura e participar aqui do Jornal da Cultura com plateia. O auxílio moradia custa aos cofres públicos mais de 5 bilhões de reais. Os brasileiros questionam o benefício concedido aos 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo. Recentemente, o auxílio do juiz da Lava Jato, Marcelo Bretas, e sua mulher virou polêmica. Hoje, a Advocacia Geral da União pediu a revisão do direito do casal conquistado na Justiça. O pedido foi feito pelo procurador-geral da AGU, Carlos André Studart Pereira. Ele quer que o auxílio moradia do juiz da Lava Jato e da sua esposa, que juntos somam R$ 8.750, seja reavaliado pelo Tribunal Regional do Rio de Janeiro. A revisão do benefício foi solicitada 2 dias depois do magistrado Marcelo Bretas postar nas redes sociais a frase: "Sempre que penso ter direito a algo, eu vou à justiça e peço". Em 2015, o casal conquistou na Justiça o direito de receber o auxílio moradia. Um ano depois, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, decidir que todos os magistrados teriam direito ao benefício, contrariando as regras do Conselho Nacional de Justiça, que determinou vetos em 4 situações. Quando há residência oficial colocada à disposição, quando o servidor está inativo, quando está licenciado ou quando o cônjuge recebe vantagem da mesma natureza. O Supremo Tribunal Federal deve julgar novas regras para a concessão do auxílio moradia do Judiciário em março. Eu acho errado. Acho indecente. Eu acho que eles são desnecessários. Agora, nessa crise, além dele ter um salário altíssimo, ainda tem esses benefícios, que sai do nosso bolso. O auxílio moradia, ele envolve justamente o conflito que se estabelece entre a legalidade e a moralidade. Se aquilo que, de um determinado ponto de vista, é considerado como certo, for feito de maneira errada, a gente tem uma sociedade totalmente corrompida. Só o benefício pago aos magistrados teria provocado nos últimos 3 anos gastos de 5 bilhões de reais aos cofres públicos. Os juízes não são os únicos que recebem o auxílio moradia. Um levantamento do Senado mostrou que nos últimos 8 anos, o governo federal gastou 3,5 bilhões de reais com o pagamento do auxílio para servidores do Executivo, Legislativo, Ministério Público e Defensoria Pública. Com esse dinheiro, seria possível construir mais de 58 mil casas populares no programa Minha Casa Minha Vida, de acordo com o Ministério das Cidades. Este cientista político critica o auxílio moradia no Brasil. O auxílio moradia foi criado para situações emergenciais, mas não o abuso que é você ter uma família com 2 auxílios, uma família composta de juízes, que se beneficiam das brechas da lei, para poder incorporar isso futuramente em benefícios como aposentadoria, pensões, etc. Então, tema polêmico, vamos jogar a pergunta aqui para a plateia. Quem vai fazer a pergunta? Boa noite a todos, boa noite aos convidados. Minha pergunta é a seguinte: eu li numa tese de doutorado que o Brasil ele gasta o equivalente a 1,3% do PIB com o custo judiciário e que a Alemanha, por exemplo, ela gasta apenas 0,3% do seu PIB para manter o seu sistema judiciário. Enquanto o juiz Marcelo Bretas recebe 2 vezes o benefício de cerca de R$ 4.377 de auxílio moradia, eu não recebo isso trabalhando por mês como professor da escola pública. Os senhores acham certo isso? Acham isso correto? Como é que é o seu nome? É Alexandre, professor. Alexandre. Vamos lá, Saldiva. Bom, para mim o tema, sem querer discordar do nosso apresentador, do nobilíssimo apresentador, do nosso âncora William, eu não acho o tema polêmico. É necessário. Polêmica nenhum. É necessário, porque é um dos absurdos de um poder canetar um benefício para ele, somente para ele. Depois era para quem... Eu consigo imaginar a ideia, um juiz migrava, ia para uma cidade, tinha que ir montar uma... Aí ele tinha que ter um auxílio. Depois, vamos pegar agora que você pode ter 2 pessoas que moram juntas tendo auxílio moradia. Depois você pode morar na mesma cidade. E o que me assusta,
é o fato do indivíduo falar, quando eu tenho um direito, eu vou atrás. Esse senhor, a justiça não é mais do que não é simplesmente uma aplicação das leis, pelo menos na minha visão. Ela é uma interpretação de uma moralidade, de um conjunto de valores e princípios. A lei é um instrumento que ajuda a fazer isso. Agora, se alguém escreveu que pode plantar bananeira ou pode, em qualquer lugar, eu vou reivindicar esse dinheiro, eu vou poder, então, tirar dinheiro numa situação que o país vive, quando a gente está discutindo reforma da Previdência, onde a gente vai no hospital de Recife e tem paciente deitado no chão, que é auxílio moradia que nós estamos discutindo. E isso, quanto maior é o privilégio de um segmento em relação à média da população, essa distância maior marca da falta de democracia e desenvolvimento de uma sociedade. E esse é o problema central. E me admira que esse juiz, o Bretas, ele passou por um tempo como um indivíduo defensor da moralidade e aí acho que deu uma espanada no parafuso, né? Porque aparece tirando foto com uma metralhadora e começa, acho que tem que soltar um pouquinho e reajustar um pouco os pensamentos. Elias Rosa. Eu, concordando com o professor Alexandre, né, queria só fazer uma observação. Na Alemanha, o custo do sistema de justiça é mais baixo porque não há tanta judicialização quanto há no Brasil. Não é? O Brasil ainda é um país muito carente de aplicação, de concretização da lei. Não é? E muito conflito acaba levando à judicialização excessiva. E quanto mais miserável é o cumprimento das políticas públicas, maior a chance do judiciário, por exemplo, ser chamado a intervir, a fazer com que acabe ou a ineficiência do legislativo ou a omissão do executivo, muitas vezes. Né? É o que nós estamos assistindo no Brasil hoje. O Brasil tem mais de 100 milhões de ações em andamento no Poder Judiciário. Dá a impressão de que se toda ação tem 2 pessoas, pelo menos, está todo mundo brigando, né? Todo mundo litigando. Não é verdade, porque mais da metade são ações que envolvem o próprio Estado, né? Execução fiscal, desapropriação, ou então as prestadoras de serviço, né? Banco, muito conflito de natureza econômica. Mas essa talvez seja uma explicação. Não justifica, mas ajuda a compreender o problema. Por que lá fora o custo do sistema de justiça é menor? Agora, especificamente, para não fugir da pergunta, né, do auxílio moradia, concordo, acho que não há polêmica, não é? Nem mesmo aqueles que recebem se sentem confortáveis recebendo o auxílio moradia, que não é pago só para membros da magistratura ou membros do Ministério Público. Eu vejo que há um grande interesse, sobretudo da União, nos tempos atuais, de apresentar o custo que ao Judiciário importa o auxílio moradia ou ao Ministério Público, numa tentativa de, claramente, convocar a opinião pública contra o Ministério Público, o Poder Judiciário. Mas, na verdade, ministros de Estado, todos eles recebem, servidores ocupantes de cargo em comissão da União, todos eles recebem, senadores da República, todos eles recebem, e parlamentares, todos eles recebem. E a origem desse penduricalho aí que está sendo debatido, a moralidade debatida, é a necessidade, segundo a Constituição, de uma paridade remuneratória entre legislativo e judiciário. O que diz a Constituição Federal? O subsídio do Supremo Tribunal Federal vincula o parlamentar e o deputado. Só que os deputados criam o auxílio moradia, o auxílio creche, o auxílio educação, estão criando lá, não é? Auxílio paletó, como já tivemos no passado, e acabam essas outras carreiras todas vindo a reboque. Eu falo isso, Saldiva, e você, como é da carreira pública também, o professor também é, bom era o tempo em que não haviam esses penduricalhos, mas nós tínhamos, por exemplo, o adicional de tempo de serviço, que privilegiava o servidor que estava lá na carreira há mais tempo, não é? Em substituição a qualquer tipo de penduricalho dessa natureza. Não é uma boa saída, mas a explicação é essa. Eu citei polêmico, Saldiva, por uma questão, porque como vai resolver esse problema que aflige tanta população se quem poderia julgar está também envolvido no caso, né? Pois é. O judiciário, como é que vai fazer hoje, Elias Rosa? Porque o judiciário, legislativo e executivo, todo mundo recebe auxílio moradia, eles justificam que isso é uma ajuda salarial. Né? É que incorporaram a remuneração. Mas em setembro de 2014, numa liminar do ministro Fux, ficou determinado que todos tinham que receber, todos tinham direito de receber, todos tinham que, enfim, todo o Ministério Público, toda a magistratura federal e estadual tinha que pagar a todos os juízes.
Depois, individualmente, começaram esses conflitos para que aqueles que, por exemplo, são casados, né, colegas, magistrados, juízes, pudessem também receber, porque no início a autorização ou a determinação era para o pagamento de um auxílio moradia apenas para o casal e não de 2. Foi judicialmente que se conseguiu isso. Deve ser colocado em votação, em discussão. Talvez esse tema, eu volto a dizer, ele não gere tanta polêmica, porque a opinião pública dá a impressão... Você acha que a gente consegue derrubar? Não sei, é provável que sim. Não é Agora, qual foro? Agora, não, no próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, veja, é bom que se diga, quem recebe auxílio moradia, e não apenas esse auxílio, originalmente são os parlamentares. Isso. Começou lá. Começou na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Foi isso que trouxe a reboque dos demais. E na década de 90... E a nossa Constituição, além da paridade, diz que o pagamento deve ser o subsídio em parcela única. Na década de 90, estabelecido o vencimento, Alexandre, os parlamentares começaram a receber o tal auxílio moradia, quebrando a paridade. Daí veio toda essa avalanche, não é? Muito bem, vamos a mais uma pergunta. Boa noite, meu nome é Paulo França, sou consultor de marketing e recursos humanos. Eu gostaria de saber o seguinte, um estudo recente do Banco Mundial aponta que se o Estado brasileiro fosse mais eficiente, ou houvesse uma reforma do Estado, mantendo o mesmo nível de educação, saúde e segurança, seria economizado 500 bilhões por ano. Eu gostaria de saber, da opinião dos debatedores, se o auxílio moradia poderia ser incluído nessa possível reforma do Estado que é necessária no Brasil. E aí? Eu acho que, veja, qual a razão de ser do Estado? É prestar serviço público de qualidade e aplacar as necessidades da população. Quais são as necessidades vitais? Saúde, educação, justiça, segurança pública. Nenhum desses serviços é prestado sem um componente humano. Se o servidor público, funcionário, do mais qualificado, mais aparentemente simples no quadro da máquina, não funciona nenhuma máquina sem o componente humano. Ele é o primeiro a ser valorizado. Se nós conseguíssemos desenvolver uma política de valorização, de qualificação do funcionalismo, não tenho dúvida nenhuma de que nós aumentaríamos a eficiência do Estado, diminuiríamos o custo do Brasil e os níveis de corrupção. Porque, vamos lembrar que nós estamos num país em que a corrupção consome também 1/3 do PIB, infelizmente. Né? Certo, Saldiva? Eu trocaria esses auxílios por investimento em capacitação dos funcionários e com consequências, né? Quer dizer, o indivíduo que não consegue tem que aumentar a qualificação. Embora a gente fala muito do Estado brasileiro que é ineficiente, vou pegar um caso, deixa eu jogar um pouco no meu campo, que é da saúde, que eu conheço um pouco melhor. Né? O Brasil consegue vacinar milhões de pessoas no final de semana, que envolve uma integração de o governo federal, estadual e municipal. E está melhorando. Por essa integração, se você for ver, os indicadores de saúde do brasileiro estão melhorando mais do que os indicadores de educação, por exemplo. A mortalidade infantil, a expectativa de vida e alguns outros indicadores, com problemas. Eu diria que 30% do problema na saúde hoje é gestão. Poderia ser melhorado. Mas tem também um problema central. Como é que a máquina do Estado tem que fazer frente a indicações políticas dos chefes que são loteados porque alguém achou que ele deve ser, né? Então, isso é muito importante nessa história. O modelo que a gente está, você põe na educação o sujeito que não consegue fazer, você põe na Minas Energia um indivíduo que não sabe trocar uma lâmpada, você põe o indivíduo que na saúde, que... No trabalho que tem ação? No trabalho eu não vou falar porque o assunto é mais picante. Depois da foto que eu vi, tem outros componentes, né, mais sensuais. Mas eu não acho que vai funcionar assim nesse sistema. Com essa falta de compromisso do governo e esse conluio do legislativo com o executivo, que vai votar o que o executivo quer, caso entre para o executivo. Existe uma interferência do executivo no legislativo propondo medidas e o executivo quer entrar no executivo para poder aumentar sua influência política. Agora, veja que interessante, só para não perder
Só para refrescar a memória, um apartamento de um político na Bahia tinha mais de 51 milhões de reais em dinheiro, nas malas lá, contados um dinheiro de origem ilícita. Veja o quanto a corrupção, quanto o desvio, não é, impacta na economia nacional. Um déficit de 150 ou 160 bilhões da União, não é isso? Fechou ano passado. E nós falamos aí de 5 bilhões, de 6 bilhões de reais e a corrupção custando muito mais do que isso. Olha aqui, vamos registrar a participação dos nossos telespectadores aqui pela hashtag Jornal da Cultura. Várias mensagens. O Sérgio César: por que eu tenho que pagar carro oficial, motorista, passagens, auxílio moradia, paletó, convênio sem limites no Sírio-Libanês, etc. Por que? O Bob Juliano Fox: será que esse pessoal que ganha esse auxílio moradia e que já tem um salário bem acima da média, será que eles dormem com a consciência tranquila? O J.A. Moraes: pedir a reforma da Previdência, antes de Michel Temer pedir a reforma da Previdência, tinha que acabar com todos esses tipos de privilégios, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio de todo tipo. E o Arnaldo: 8 mil é auxílio moradia ou a moradia plena? Vamos a mais uma pergunta aqui do estúdio. Boa noite, meu nome é Marcos. A minha pergunta vai para o Dr. Paulo. Eu gostaria de saber, numa conjuntura aí onde nós, eleitores, conseguíssemos a proeza de trocarmos os atuais políticos que estão aí, que eu acho que isso está mais do que na hora, se seria possível acreditarmos numa mudança em leis mais transparentes e, inclusive, o fim desses benefícios, que, no meu ponto de vista, é imoral, chega a ser imoral, tendo em vista a vida dos brasileiros, né, num todo. Se é possível nós acreditarmos nessa mudança, o senhor acredita nisso? E ainda, se essa reflexão ela é um pouco mais profunda do que isso, é mais reflexo da nossa cultura, infelizmente, do nosso povo. O senhor acredita nisso? Se for ver a base do nascimento do Brasil, que durante quase 100 anos, nos seus primeiros 100 anos, vivia de um modelo de gestão tupi-guarani, onde você não tinha privilégio. O cacique lá, o chefe, ele tinha que trabalhar para manter a família. Ele não tinha auxílio OCA. Ele tinha que trabalhar, né? E as pessoas, e os portugueses aceitaram isso. Portanto, a Vila de São Vicente, ela era basicamente, você tinha vereador na Câmara, que eles montaram com índios, mudava. Era completamente diferente do que existia no modelo da Europa. Então, isso não é a nossa cultura. Essa cultura começa quando você divide o Brasil em castas, obedecendo ao regramento do Dom Manuel Venturoso, que definiu em 5 categorias quem podia prender alguém, né? Tanto que o cidadão conquistava direitos para poder ter mais privilégios na sociedade. Daí vem direitos adquiridos, e se as pessoas tinham corporações, daí nasce a palavra corporativismo. Estamos falando do século XVI. E o patronato, né? Do patronato. Patronato. Bom, então, o Brasil, nós criamos essa condição. Você pergunta, tem jeito de mudar? Eu não sei. Agora, eu tenho uma esperança, sim. Porque não é o dinheiro do auxílio moradia ou do carro que está quebrando o Brasil, é óbvio. Mas o valor simbólico, o valor que mostra que vale a pena ter esperança, é transformador. Quando o Roosevelt faz o New Deal, ele deu uma esperança para o país de que a coisa ia mudar. Então, eu acho que se tiver um grupo legal, a gente vai ser... Porque todo mundo está desesperado atrás. Esse ódio de político, na realidade, não é ódio, é amor e ódio. No fundo, nós gostaríamos de ter alguém que nos desse esperança, e a gente não encontra essas pessoas, infelizmente. Elias Rosa. Olha, eu não acho que seja uma deformação moral do povo brasileiro, não. Eu não gosto dessa ideia de que o brasileiro é leniente com a corrupção, com o aproveitamento. Colocar todo mundo na vala comum. Só não colocamos no banco dos réus as vítimas desse processo. É uma elite. É uma elite. E a população caminha por onde caminham as instituições. Quer dizer, nós estamos agora mesmo vendo aí a crise do ensino, da educação no Brasil, não é? O acesso a um direito básico, a educação, nos é negado muitas vezes no Brasil. E daí a falta de consciência cívica, por exemplo. A relação dúbia que o brasileiro tem com a coisa pública.
Para muita gente, rua pública, por exemplo, praça pública é coisa de ninguém. Não é? Na legislação é bem de uso comum do povo, no sentido de que tem que ser conservado por todos. E porque é de todos, não é de ninguém. Ou o sujeito se apropria da rua pública, ele faz aquilo, uma extensão da propriedade privada, todo mundo aqui já viu, né? O sujeito coloca lá um dificultador para você não parar o carro, não tem isso, né? Na frente da calçada dele, ele se apropria como se fosse uma propriedade privada, ou ele joga lixo na rua, como se aquilo não fosse de ninguém. Essa relação dúbia com a coisa pública não tem a ver com uma deformação moral, psicológica, antropológica. Não. Essa ideia que o professor Márcio Elias está colocando é muito importante, porque aonde se aprende cidadania? A cidadania começa na escola. Se o indivíduo não é aceito pela escola, ele está sendo rejeitado pelo país. Então, o conteúdo escolar não é só nota de matemática. É isso mesmo. Ela é muito mais do que... Saldiva, todo mundo nasce como filho. Família é o primeiro núcleo. O segundo núcleo socializante, qual é? É a escola. Escola, instituição de ensino, onde se aprende para a vida em sociedade, para a vida em comum. E aí é que fica faltando, né? Muito bem, mais aqui registros dos nossos telespectadores pela hashtag Jornal da Cultura. O Enio Torres Granel está dizendo que o judiciário nada mais é, dentre as muitas áreas do governo, uma monarquia, já que esses privilégios não se encontram em outras áreas do serviço público, é lerdo. O Igor Max, o Brasil tem os 3 poderes mais caros, mais ineficientes e mais dotados de benefícios espúrios do mundo. Felipe Alt, auxílio moradia no Brasil, assim como diversas outras coisas, perdeu sua correlação com os motivadores e a lógica em que foram baseados quando de sua concepção. Vamos a mais uma pergunta aqui do estúdio. Boa noite, meu nome é Maria Fernanda. Eu queria perguntar o seguinte, né? A gente sabe que no Brasil acontece de muitos, ou melhor, de poucos terem muito dinheiro e de muitos terem muito pouco. E o que a gente vê é justamente um sistema que colabora para que isso continue. Eu queria saber se os nossos, se os convidados, eles têm alguma opinião a respeito, se existe algum mecanismo, seria possível um mecanismo que fizesse o sentido inverso, né? Ao invés de continuar dando mais dinheiro para quem tem, para as poucas pessoas que já têm, se haveria uma maneira de distribuir melhor essa renda entre as outras pessoas, um mecanismo no sentido inverso desse que a gente vê com tantos cargos, né, públicos. Muito bom. E aí, Saldiva, vamos lá. Bom, no sistema que a gente está vivendo hoje, quem tem dinheiro ganha cada vez mais dinheiro, não precisa nem trabalhar, né? Então, o pagamento da dívida pública, os juros dessa dívida, né, é astronômico que a gente tem. Então, nós deveríamos ter mecanismos digamos, domar um pouquinho esse sistema, porque outros países conseguiram fazer melhor que a gente. Como a gente tem um país de risco, você oferece vantagens por isso, e você tem um sistema extremamente lucrativo, né? Como fazer para distribuir isso? No meu modo de entender, não quero ser repetitivo ou de uma nota só, porque eu também sou, porque eu tenho certas limitações cognitivas, que é o conhecimento é o maior capital que você pode adquirir. E é interessante isso, porque a nova economia ela é baseada no conhecimento. E o conhecimento é o que a gente chama de capital dadivoso. Você tem um conhecimento, compartilha com alguém, mas você continua mantendo o seu conhecimento. Não é que você trocou por alguma outra coisa. E não tem modelo econômico para isso. Quer dizer, você não pode produzir um conhecimento... Você pode, na China, fazer um aparelho mais barato, ter um lucrinho pequeno, mas você trocou, o aparelho você deu. Conhecimento não. Ele fica com você. Então, eu acredito que essa sociedade, essa mudança econômica, baseada em conhecimento, criatividade, inventividade, ela vai ajudar a ter solidariedade num mundo onde a troca sempre alguém está ganhando, alguém está perdendo, você entendeu? Então, eu acho que a mudança geral... Toda vez que eu falei isso, uma vez, né, me chamaram de romântico, né? Eu até pedi a declaração para levar para casa, porque minha mulher me acha meio tosco, né? Mas eu acho que a nova forma de gerar, de compartilhamento, que não foi possível com o dinheiro,
o será pelo conhecimento. E com isso, talvez a gente mude a sociedade a partir dessa mudança de paradigma econômico. Eu faço uma observação interessante, vou voltar a falar de educação e o Alexandre, aproveitar que o Alexandre está aí também e responder para a Maria Fernanda, né? Salvo engano, na Europa, 80% dos jovens que estão no ensino médio concluem o curso no tempo regular. Nos Estados Unidos, 89%. No Brasil, é menos de 40%. O ensino médio no Brasil não é atrativo para o jovem. E a necessidade de trabalhar para o jovem, naquela idade, não é, de 18, 19 anos, é fundamental. Muitos abandonam o ensino. Temos um índice muito grande. E a falta de um modelo curricular que seja capaz de aplacar a necessidade do jovem, de prepará-lo para uma vida profissional. Isso é um problema grave, para o processo de inclusão, de emancipação econômica, não é? Que faz com que a gente tenha uma melhor distribuição de renda, acesso ao consumo, por exemplo. O Brasil, de fato, é um território em que poucos ganham muito, muitos não ganham, ganham pouco, e para os excluídos, algum programa assistencial do Estado que é absolutamente indispensável. Não é? Nós temos uma massa muito grande que não tem acesso a nenhuma renda. É preciso que haja um programa assistencial. E o Brasil, Saldiva, começou em 1500 com os canaviais e até hoje depende deles, economicamente. Vamos à última pergunta, então, do programa de hoje. Boa noite a todos. Meu nome é Flávio e eu queria falar sobre, retornar ao assunto do auxílio moradia. Ele é algo imoral, mas a lei aceita. Mas na Constituição, no artigo 37, fala sobre esses preceitos do princípio da moralidade. Sendo imoral ele receber esse auxílio, como é que ele consegue receber acionando a justiça? Não deveria ser bloqueado, não só dele, como de todo mundo, já que a Constituição não aceita? O artigo 37 caput fala em legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não é? LIMP. L-I-M-P-E. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência com princípios que regem a administração pública. Um complementa o outro. Um não exclui o outro. Um não anula o outro. O conceito de moralidade você também encontra na legalidade. E a recíproca é verdadeira. Não é correto o que aqui no Brasil muitas vezes se fala, é que nem tudo que é imoral é ilegal. Não, senhor. O que for imoral é também ilegal. Não podemos encontrar uma solução no campo do direito público, né, da política, do setor público, que seja imoral. A imoralidade leva à ilegalidade. A interpretação que se fez lá é de que a necessidade de complementar a receita, primeiro dos parlamentares, né? Perdão, a receita não, a despesa do parlamentar. Isso tem a ver com a mudança da capital federal para Brasília, não é? E aí, então, criou-se o auxílio para que eles se deslocassem e morassem lá em Brasília, fez com que isso se tornasse legal. E a nossa Constituição de 88, como eu disse, estabelece a paridade. E aí traz todo mundo, todos os ministros de Estado, todos os ocupantes de cargo e comissão na administração pública federal, todos os juízes, todos os membros do Ministério Público, membros dos tribunais de contas. É isso que o Supremo está prestes a discutir. Agora, acho que em 60 dias no máximo. Saldiva, conclui, Saldiva. Não, eu vou concluir agora como cidadão aqui, pessoal, né? A quarta-feira tem uma vibe diferente com o público, sabe? Eu gosto. É impressionante, porque a gente está aqui na telinha, né, vendo, querendo adivinhar quem está do outro lado. E aqui você cria... Tanto que eu acho que eu até me emocionei em alguns momentos, tentei falar, quando tem gente, né? Isso que a gente estava discutindo, da diferença da solidão, como a rede social pode fazer e a diferença de você estar fazendo olho por olho. Então, toda vez que eu faço, e acho que todo mundo que vem aqui faz um programa que tem gente ao vivo, você volta para casa mais rico, né? Mais recompensado, mais, digamos, satisfeito por ver como é que é a repercussão do que a gente faz diretamente no olhar das pessoas e na forma como a gente às vezes, tratado talvez com respeito que seguramente eu não mereceria. Mas é interessante, porque alguns têm idades do meu filho, né? Tem idades dos meus filhos, alguns aqui.
e eles não querem me ouvir. Então é novo para mim, essa sensação de... Porque eles só ficam às quartas com você, e o filho fica todo dia. Então, mas é novo ter gente na idade de vocês querendo ouvir o que eu falo. Então, para mim é novo. Muito obrigado. Esse é o doutor Saldivia, muito obrigado pela participação de vocês. Deixa eu registrar aqui umas pessoas que eu não falei aqui, que participaram pela hashtag Jornal da Cultura. O Renato Moura, muito obrigado pela participação. Fernando Cursino, Serranos Clube, Felipe Albuquerque, o Silvio Roberto. Você quer manifestar ainda, Elias Rosa? Não, né? Não, só dizer que isso de voltar para casa mais acalentado é o verdadeiro auxílio moradia. É auxílio coração, né? É auxílio coração. Auxílio coração. Muito bem, estamos encerrando então mais essa edição do Jornal da Cultura e com bom astral, no Jornal da Cultura com plateia, pelos canais digitais da Cultura, no YouTube e Facebook. Agradeço a presença dos telespectadores, né, que acompanharam o nosso trabalho aqui no estúdio, aos comentaristas Márcio Elias Rosa e Paulo Saldivia e a você que esteve conosco em mais essa jornada. Na próxima quarta-feira tem mais plateia, Jornal da Cultura com plateia. É só mandar um e-mail para plateiajc@tvcultura.com.br e a nossa produção entrará em contato. Uma ótima noite para você e nos vemos amanhã às 9h15 no Jornal da Cultura. Até mais.